Boa tarde, amigos do Orbitec! É isso aí, dia 5, nessa maratona de treinamento técnico completo do Orbitec. Prazer em vê-los novamente. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre bombas de circulação com pré-filtro, ok? Geralmente no mercado se chama bombas de piscina. Nós falaremos sobre as aplicações dessa tipologia de bomba, né? Dos cálculos para identificação da bomba e do filtro adequado na aplicação de filtração de piscinas e também na aplicação de aquecimento solar de piscina. Faremos uma autópsia componentística novamente da nossa bomba com pré-filtro para aplicação de piscina e uma comparativa junto ao mercado, o que nós temos aí pelo mercado e as comparações existentes necessárias para que o revendedor e principalmente o consumidor final entenda as diferenças e aí sim, por um processo democrático, decida qual é o seu melhor produto de consumo, ok? E aí faremos por último uma verificação do funcionamento de uma bomba de circulação com pré-filtro ali atrás, como de praxe, e terminaremos o dia. Espero que gostem dessa maratona. Então vamos iniciar. Aqui nós temos a foto da nossa bomba de circulação com pré-filtro. Geralmente essa bomba existe um pré-filtro acoplado ao sistema hidráulico para uma filtração anterior à impulsão da bomba, ou seja, na própria sucção, após a sucção de água, existe o pré-filtro e o trabalho que exerce a bomba, que executa a bomba, normalmente como qualquer outra bomba centrífuga. Basicamente é isso. Aqui nós temos uma curva, nós entraremos com mais detalhe. Estou falando para o pessoal ficar quieto aqui, que senão a gente atrapalha na nossa explicação. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer um cálculo. Isso aqui é uma maneira, pessoal, basicamente que nós entendemos que é a forma que se faz um cálculo de dimensionamento de bombas de circulação com pré-filtro, tá? Isso não quer dizer que existem outras formas de se calcular. Essa aqui é a forma que nós entendemos que seja a correta, tá? Basicamente, é importante dizer isso porque pode haver pessoas que falam, não é assim que se calcula, etc. Nós entendemos que assim nos dá um resultado manométrico de curva interessante que auxilia no dimensionamento. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós trabalhamos com uma bomba de pré-filtro, com pré-filtro para filtração de piscinas, nesse caso, nessa aplicação, nós temos que saber o tamanho exato da piscina. Então, nós absorvemos aí as informações sobre o comprimento da piscina, a largura e a altura que essa piscina tem, tá? Com isso, obviamente, nós teremos a cubagem da piscina, a litragem, quantos litros de água essa piscina tem. Nesse caso, essa piscina em concreto desse exemplo tem 90 metros cúbicos de água, que é a multiplicação desses três vetores, comprimento, largura e altura, tá? E com essa informação, nós temos que identificar também o tempo de filtração necessário, tá? Para um futuro dimensionamento. Então, o que nós entendemos que é o tempo de filtração? Aqui existe uma tabela, né, que já era comumente utilizada. Nós dividimos em duas classes de piscina. Nós temos as piscinas públicas e de uso coletivo, tá? E nós temos as piscinas residenciais de uso privado, ok? São dois fatores que nos gera uma necessidade de filtração. Tá? Então, por exemplo, piscinas que você tem uma profundidade máxima, geralmente as piscinas elas têm níveis diferentes, uma tem uma profundidade, um lado de uma piscina tem uma profundidade, o outro lado da piscina tem uma outra profundidade, então isso é importante na hora do dimensionamento do componente, da bomba, do filtro. Então, por exemplo, piscinas onde há uma profundidade máxima menor ou igual a 60 centímetros ou 0,6 metros, para piscinas públicas se recomenda a filtração de 2 horas pelo menos por dia, tá? E para piscinas residenciais e privadas se filtra em mínimo 6 horas, tá legal?
Em um dia tem que se filtrar em mínimo 6 horas. Então, para esta profundidade de piscina, nós utilizamos esses parâmetros de filtração. Para piscinas com profundidade da parte menor, da profundidade mínima, menor que 60 centímetros e da profundidade maior, acima de 60 centímetros, nessas características, para piscinas públicas nós filtramos 4 horas e para piscinas residenciais nós filtramos 6 horas por dia. Tá? Para piscinas com profundidade mínima entre 0,60 centímetros, 0,60 metros, né, 60 centímetros e 1,8 metros de profundidade, nessa escala, quando a profundidade mínima é nesse tamanho, nós filtramos 6 horas para piscinas públicas, mínimo, e 8 horas para piscinas residenciais, tá legal? E a profundidade mínima, quando ela é superior a 1,8 metros de profundidade, nós filtramos 8 horas para piscinas coletivas e 12 horas para piscinas residenciais. Esse é um parâmetro de filtração que geralmente é utilizado aí no mercado afora, ok? Por que nós temos que saber isso? Porque aí, nesse caso, nós já sabemos qual que é a litragem da nossa piscina, nesse caso, desse exemplo, 90 metros cúbicos, tá? E nós temos aí uma altura de 1,6, tá legal? Então, nós entendemos que a filtração, né, dessa nossa piscina tem que ser feita em 8 horas, ok? Isso é importante. Basicamente, o que nós fazemos? Nós sabemos que em um dia nós temos que filtrar 100% desta água. Tá? É como tomar banho todos os dias. Não adianta você querer filtrar somente 2 horas e uma porcentagem da água da piscina. Você ter meia piscina limpa não significa que você tem a piscina suja, porque a água ela se mistura. Então você tem que realmente filtrar os elementos sólidos de suspensão da água através da filtração física da bomba e filtro, 100% dessa água todos os dias. Então nós identificamos que 90 metros cúbicos devem passar pelo filtro, que é o tamanho da piscina. Tá? Basicamente, tendo esse conceito de filtração, o que nós fazemos? Nós calculamos a vazão horária necessária. Se nossa piscina tem 90 metros cúbicos, e nós sabemos também pela característica do desenho da piscina, que são 8 horas por dia que nós precisamos filtrar, nós sabemos que nós temos que ter uma vazão horária, né, de 11,25 metros cúbicos de água por hora, ou 11.250 litros de água por hora devem passar por aquele filtro. Então a primeira informação que nós sabemos é essa. É o tamanho da piscina dividido pelo número de horas de filtração. Tá? Essa é a vazão mínima que nós temos que ter no nosso filtro. O primeiro limitador do sistema é o filtro. Então, o que nós fazemos? Nós identificamos no mercado qual que é o filtro que tem esta vazão de 11,25 metros cúbicos por hora ou maior que essa vazão. Você pode tomar mais de um banho diário, tomar um banho para limpar sua sujeira. Agora, 2 banhos, você pode tomar 3 banhos. Mas se você tomar meio banho, é a mesma coisa que você limpar meia piscina. Então, o mínimo é 11,5 metros cúbicos de água por hora, passando durante 8 horas nesse filtro para essa piscina de 90 mil litros de água que existe, né, nela, tá? O dimensionamento da piscina por completo, tá? Então nós identificamos primeiro qual que é o filtro que tem essa vazão mínima de 11,25 metro cúbico por hora, né? E aí sim nós identificamos a bomba que gerará, né, que ofertará essa vazão de água. E aí, obviamente, quando se fala em bombas, se fala em curvas manométricas. Né? O dimensionamento de uma bomba não é pela potência de consumo, voltando lá no dia 1, dia 2 sobre pressurizadores. O dimensionamento de qualquer bomba, né, é pela curva manométrica. Então, por exemplo, olha que legal nesse caso aqui. Eu vou tentar aumentar um pouco o gráfico da bomba para que nós tenhamos somente a bomba aqui e tentamos identificar qual que é a bomba para essa piscina de 90 mil litros de água. Agora melhorou um pouquinho, né? O que nós temos aqui? Nós temos as curvas manométricas das 3 bombas de piscina da Orbitec, bombas de circulação com pré-filtro. Nós temos uma bomba que nós chamamos Orbipool, Orbi de Orbitec, Pool de piscina, Orbipool 0,33, que é 1/3, né, de CV, ela consome esse 1/3 de CV, mas o mais importante não é a potência que ela consome, e sim a curva manométrica, que está em cor laranja. Nós temos a Orbipool de meio CV, que é a curva cinza, tá? E a Orbipool 1.0, que é de 1 CV, que é a curva amarela. Lembramos que nós precisamos de uma bomba que dê mínimo
11,25 metros cúbicos de água por hora. Então, por exemplo, a bomba de 1/3 de CV já não dá, porque o máximo que ela dá na curva, no rango de funcionamento adequado da bomba, cuidado, aqui nós temos a plotagem da curva, onde que nós podemos mais ou menos trabalhar, tá? Muito à direita da curva não se pode trabalhar, porque você tem uma eficiência energética muito baixa e também um esforço da bomba equivocado, não se faz isso, não se trabalha nas laterais da curva, nas extremidades da curva. Então nós temos aí esse rango de atuação aceitável de trabalho. Então nós temos a bomba Orbipool 1/3, que ela não chega no rango de trabalho a 8,77. Se você olhar aqui no eixo horizontal, você verá a curva de vazão das bombas. Então 8,77 metros cúbicos por hora. A bomba de 1/3 não atende. A bomba de meio cavalo, ela pode trabalhar até uns 12, 13 metros cúbicos de água por hora. Nós precisamos 11,25 metros cúbicos. Se nós pegarmos na horizontal 11,25 e subirmos na curva vertical, essa bomba trabalhará aí na faixa de uns 8 MCAs, tá? Dará uma projeção de 8 metros de coluna, dando uma vazão de 11,25 metros de coluna. Razoável, atende sim. Essa bomba de meio cavalo para essa piscina de 90 metros cúbicos de água, de 90 mil litros, filtrando a 8 horas por dia, a bomba de meio cavalo atende perfeitamente. A bomba de 1 CV, a Orbipool de 1 cavalo, ela pode atender aí na faixa até 14 metros cúbicos de água, só que aí ela também trabalharia com 11,25 metros cúbicos de água, ela trabalharia numa faixa de quase 12 MCAs de pressão. Tá? Basicamente é isso. Então, para esta piscina de 90 metros cúbicos, onde nós identificamos já um filtro com uma vazão que dê mínimo de 11,25 metros cúbicos por 8 horas, né? Nós identificamos a bomba também. Né? A Orbipool de meio cavalo atenderia a essa piscina. Tá legal? Então, o dimensionamento de filtro se faz a vazão necessária por hora dessa filtração 100% da água e após o dimensionamento do filtro, se dimensiona a bomba que se utiliza de acordo com a curva manométrica. Tá? Então você pode seguir as especificações de um fabricante de bomba e filtro, ou você pode fazer os cálculos você mesmo. Porque muitas vezes a nossa bomba de 1/3 de CV de consumo tem uma curva similar a uma bomba de meio cavalo do mercado. Nós entraremos falar sobre isso nas comparativas que nós faremos sobre bombas de piscina em seguida. Ok? Eu espero que ficou claro aqui o dimensionamento de bomba de circulação com pré-filtro e filtração de piscinas. E aqui seguimos adiante. Aqui eu fiz Deixa eu voltar aqui o tamanho da tela para ter uma visualização mais fácil. Aqui nós fizemos uma colinha para quem tem interesse. Para as bombas de piscina da Orbitec, chamada a gama Orbipool, nós temos aí duas aplicações principais para esse tipologia de bomba. A primeira é o aquecimento de piscinas com placas solares. Então aqui nós fizemos um desenho, onde eu coloco aqui uma colinha. Então, por exemplo, a bomba Orbipool 033, que é de 1/3 de CV, atende até alturas manométricas de 9 MCAs, ou seja, quando há uma altura de aquecimento solar até máximo 9 metros, e a quantidade de placas solares de até 30 metros quadrados de placa solar, de coletor. Tá legal? A bomba Orbipool de meio, também até uma altura máxima de 13 metros, né, de elevação, e com a quantidade de até 50 metros quadrados de placas de coletores. Tá legal? E a bomba de 1 cavalo, alturas até 15, 16 metros máximo, tá, de elevação, de aquecimento solar, e com quantidades de placas até mais ou menos uns 75 metros quadrados de coletores. Ok? Então essa colinha para aquecimento solar de piscina. Bacana? E para filtração, nós também fizemos uma outra colinha. A bomba Orbipool de 1/3, a bomba 033, ela atende a filtração de piscinas residenciais até 75 metros cúbicos, 75 mil litros. A bomba de meio cavalo, a 050, ela atende até 90 metros cúbicos, que é o exemplo que nós demos ali anterior. E a bomba de 1 cavalo atende piscinas até 120 metros cúbicos, 120 mil litros de água. Bacana? Essa aqui é a colinha para filtração de piscinas da Orbitec. Muito bem, senhores. Agora nós falaremos um pouco sobre a comparativa, né,
a nossa autópsia, né, componentística das bombas de piscina. E eu faço questão de fazê-lo porque é muito importante que todos saibamos o que há de diferenciais no mercado com relação aos equipamentos existentes, sem prejudicar nenhuma marca e sem prejudicar nenhum produto, mas que o usuário, principalmente o usuário, tenha consciência das diferenças existentes. Então é importante a gente fazer esse repasso, sem, obviamente, explicitar nenhuma marca, nenhum nome. O nosso objetivo não é comparar a marca Orbitec com outras marcas, e sim os produtos existentes no mercado e as diferenças. Tá? A Orbitec provavelmente haverá coisas vantajosas e coisas que não são tão vantajosas. Okay? Isso aí depende da necessidade de cada cliente. Mas o importante é que haja um processo onde as pessoas tenham o conhecimento do que realmente existe no mercado. Tá? E não adianta dizer que isso aqui é uma concorrência desleal, explicar que não se compara pera com laranja. Sim, se nos comparamos laranja com laranja e pera com pera. E esse é o nosso objetivo. Tá? Vivemos em um país democrático, né? E temos que ter a informação disponível. E a decisão, sim, ela é por parte de quem deseja comprar. Né? Haja vista que os fatores de decisão não são sempre o preço. O preço ele se transforma num fator de decisão quando as características, os outros fatores de decisão são idênticos. Mas já foi identificado que para bombas o preço não deveria ser o primeiro. Tá? Então não adianta nós nos apoiarmos somente no preço. Nós temos que ter as características dos fatores de decisão similares. Okay? E que o cliente decida, né? Com informação. Isso é um processo de perfeição de mercado ofertado. Quando existe uma oferta perfeita, quanto mais próxima à perfeição, significa que com mais informação o mercado existe. E aí a demanda ela escolhe. Então nós faremos aqui rapidamente uma comparativa, falei bastante demais já, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Eu vou preparar aqui um pouco o cenário para facilitar a nossa vida. Espero que vocês visualizem aqui. Aqui nós temos uma bomba Orbipool, ok? Essa bomba, vamos conversar com características da bomba. Primeira característica vantajosa, nós temos um racor, uma rosca, né? Onde nós colamos a tubulação da instalação nesse componente, nessa rosca, e aí não perdemos a bomba, ok? Nós não perdemos a bomba. Simplesmente quando há necessidade de fazer uma manutenção, se desrosqueia, né? E se retira o equipamento da instalação e a instalação se mantém. Muitas bombas, a maioria das bombas do mercado não tem esse dispositivo de rosca, ele é colado direto na bomba e você acaba perdendo a bomba, ok? Aqui nós temos o pré-filtro, ok? Existe uma chave para facilitar a abertura desse pré-filtro. Muitas vezes com areia, com sujeiras com o tempo, esse pré-filtro trava e essa tampa do pré-filtro acaba quebrando. O que facilita realmente a abertura deste pré-filtro? Existe aqui um parafuso, ó, acredito que a bomba da Orbitec seja a única que tem esse parafuso de escorvo, que quando você abre esse parafuso, você libera a pressão interna desse corpo, desse pré-filtro, e você tem a facilidade de abrir com facilidade. Tá? Então no corpo da bomba existe esse parafuso de escorvo que libera e inclusive facilita na limpeza dessa bomba sem mesmo você retirá-la, né, da tua instalação. Então essa é uma outra característica, esse parafuso de escorvo aqui. Existe um corpo da bomba com resistência de estrutura, né, um corpo de bomba bastante resistente, que essa bomba geralmente ela sofre algumas vezes golpes de areia, etc. Então esse corpo tem que ser bastante resistente. Né. Esse motor aqui, ó, é um motor com índice de proteção 55. Tá? Essas bombas têm a característica de trabalhar em casas de máquinas úmidas, com grande facilidade de umidade, etc. Quando nós trabalhamos com uma bomba, por exemplo, vou dar uma bomba qualquer, tá? Sem exemplificar marcas. Aqui, ó, nós temos aqui motor IP21, tá vendo? Motor aberto, tá? Índice de proteção motor IP21 prejudica, pois é fácil de queimar.
Por exemplo, a própria umidade da bomba gera gotejamento da casa de máquinas e goteja nesse motor. Se ele for IP21, ele queima o motor. Aí você tem que levar para rebobinar. Esse motor não, esse motor é um IP55, índice de proteção 55. Ele aguenta umidade, inclusive jatos de água. Ele só não pode ficar submerso, mas ele pode molhar sem nenhum problema. Tá legal? Então essa é uma característica do nosso motor. É muito importante. Tá? Nossa bomba é uma das únicas bombas do mercado que mostra o índice de ruído da bomba. Tá? Uma bomba de piscina com índice de ruído de 70 decibéis é extremamente baixo. Tá legal? Parece muito 70 decibéis, não é a mesma coisa você comparar 70 decibéis em um microfone do que você comparar numa cabine de teste, né, para bombas de acordo com a norma europeia. Então 70 decibéis é uma vantagem com relação ao mercado, tá legal? Por isso que nós mostramos aqui na nossa bomba qual que é o índice de ruído. Outra característica interessante é que esse pezinho aqui, por exemplo, bastante resistente, ele sai com facilidade, tá? Outra característica, todas as nossas bombas, a bomba de 1/3 de cavalo de consumo, de meio cavalo e de 1 cavalo, são de tamanhos idênticos. O que muda somente é a quantidade do paquete elétrico de estator, né, e o diâmetro do rotor interno, né, de impulsão e aspiração. Tá? Então, essas características fazem com que as peças de manutenção, todos os componentes de uma manutenção de toda a gama da Orbitech seja exatamente a mesma. Tá legal? A curva manométrica do nosso equipamento ela é estipulada através do órgão chamado Inmetro, que de acordo com a normativa 455 de 2010, obriga compulsoriamente que bombas centrífugas acima de 2 metros cúbicos de água por hora de pontos de melhor eficiência sejam homologadas pelo Inmetro, através de um selo chamado selo Procel, que é o selo de etiquetagem, né, que informa junto ao usuário, né, esse selo aqui, ó, parece colorida aqui, ó, mostra a eficiência energética. Qual é a nota que essa normativa 455/2010 ela dá para o equipamento? Então, por exemplo, as bombas da Orbitech têm selo Procel de eficiência A. O que significa isso? Que com a mesma quantidade de consumo energético, nós temos uma curva manométrica superior ao mercado. Essa comparativa, basicamente, para que ela serve? Para informar ao cliente, ao usuário, que ele está utilizando um componente com maior ou menor consumo energético. Então, muitas vezes você compra um produto com a mesma potência, só que o cliente está gastando mais para executar determinada curva. Então, muitas vezes, por isso que nós dizemos, nossas bombas, às vezes consumimos uma quantidade energética menor de potência, exercendo a mesma função, a mesma curva manométrica. Então o dimensionamento por curva é mais importante que o dimensionamento por potência. Né? Não se dimensiona bombas de piscina por potência consumida, e sim pela curva, se atende ou não atende. Muitas vezes a nossa bomba com menor potência atende o que uma bomba do mercado não atenderia. Né? Então é importante esse fator. Eu acredito que a Orbitech e algum outro fabricante aqui no Brasil sejam um dos únicos que tem eficiência A de Inmetro. Isso eu posso dizer. Não existe ameaça com relação ao que o meu produto é capaz de ser. Tá legal? Nós somos eficiência A. Aliás, todas as bombas da Orbitech são de eficiência A, porque nós, como empresa, prezamos, sim, a eficiência energética do produto que nós consumimos e nós vendemos. Tá legal? Então, essa é a principal característica. Se eu não me esqueço, recordo mal, acredito que essas foram as características principais de comparativa de uma bomba com pré-filtro. Tá legal? Agora, para terminarmos aqui o dia sobre bombas de piscina, nós colocaremos uma bomba de piscina em funcionamento. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Essa bomba é uma Orbipool de meio cavalo. É possível a gente ter um ligeiro
sentimento do ruído da bomba. Nós estamos a 30 centímetros da bomba, tá? Extremamente silenciosa, né? Aqui com uma vazão espetacular. É isso aí, pessoal. Muito bem. A gente fica por aqui por hoje. Acreditamos que seja de bom agrado de todos. E até o dia 006, já com os grupos de pressurização, os Booster Press. Um abraço e até amanhã.